Vamos dar início ao segundo período. Antes vamos ler um Salmos 63, versículo 3. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Este salmo Davi escreveu quando ele estava no deserto. E no início ele clama a presença de Deus, e no decorrer ele vai demonstrando a confiança que ele tinha em Deus. E é o convite hoje: confie em Deus, coloque sua vida diante dele, que tudo está debaixo de tuas santas e poderosas mãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, adoramos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor é soberano e os teus planos são perfeitos, ó Deus. Pai, adoramos porque sabemos que tudo está debaixo de tuas mãos e que a tua soberania é perfeita e que nada sai do teu controle, Senhor. Deus, pedimos que o Senhor venha nos renovar a comunhão aqui, sentimos a tua presença e confiar em ti. Oramos em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Que possamos ter uma vida marcada pelo louvor, pela glorificação a Deus. Possamos ter uma vida de entrega, de rendição a esse amor. Possamos ter uma vida de testemunho vivo pelo poder da transformação que um dia foi feita em nós. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim.
és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Ó tu que amas os que não têm amor, e a tua vontade é a tua vontade que eu te amo, com coração, alma, mente, força, e ao meu próximo como a mim mesmo. Mas não sou suficiente para estas coisas. Não há, por natureza, amor puro em minha alma. Toda afeição em mim deriva de ti. Sou prisioneiro, escravo da luxúria. Não posso te amar, amável como és, até que me liberte. Pela tua graça sou livre e te servirei, pois creio que és meu Deus em Cristo e que por meio dele sou redimido. E meus pecados são perdoados. Com essa liberdade sempre te obedeceria, mas não posso andar em liberdade, ou mesmo obtê-la por mim mesmo. Que teu Espírito me leve para mais próximo de ti e dos teus caminhos. És o fim de todos os meios, pois se eles me levarem até ti, não me levarem até ti, sairei vazio. Ordena todos os meus caminhos pela tua santa palavra e teus mandamentos e a alegria do meu coração, que por eles eu possa ter alegre conversa contigo, que eu cresça sempre em teu amor e manifeste isso aos homens. Espírito de amor, ama-me e faça-me amável como Jesus. Dar-me seu temperamento benevolente, suas ações beneficentes, para que eu brilhe diante dos homens para a tua glória. Quanto mais ages com amor em mim e por mim, torna-me mais humilde. Faz-me manso, despretensioso e sempre pronto a te honrar. Sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam as ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim,
não foi em vão. Eles trocaram uma vida terrena, de sofrimento, de dor, em prol de uma vida eterna, de um reino de justiça, de amor. Eles viveram em prol do Evangelho, em prol do amor. E o inimigo, ele vem para tentar fazer com que a gente desista em meio ao sofrimento. Mas nós, como servos de Deus, nós entendemos que nós devemos dar glória, graças em todo momento. Se nasce uma vida, nós damos glória a Deus. Se vai uma vida, nós damos glória a Deus. Se tudo está bem financeiramente, se a porta está aberta, nós somos gratos. Mas se a porta fecha, também devemos ser gratos. Jesus disse, João 8,12, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, a vida eterna. Vamos adorar o nome dele, cantando que ele é a nossa luz, e somente a ele nós iremos nos render. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
glória o nome dele. Porque nós, como cristãos, além de aguardarmos, nós também apressamos a volta do Senhor Jesus. Almejamos o dia em que iremos morar na eternidade, ao lado de Deus Pai. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te exaltamos, ó Deus, por estarmos aqui, porque certamente foi o Senhor que nos trouxe. E pedimos, ó Deus, agora que abençoe a vida do Antônio, que nos abençoe, ó Deus, através da vida dele, que ele possa ser instrumento em tuas mãos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pessoal, eu prometo que eu vou ser rápido. Eu sei que já estamos com o horário um pouco adiantado, né? Então, eu vou convidar vocês já para abrirem as suas Bíblias lá em João 4, versículo 21 ao 26, é o que nós leremos. Bem, eu estou bastante feliz também de estar aqui nessa noite, né? Eu tenho que deixar isso claro, porque esse momento do Praise era algo que, desde quando eu comecei a vir aqui na Igreja Reformada, eu pensava, poxa, esse momento seria um momento muito interessante, onde todos nós nos encontrássemos junto como igreja e tivéssemos uma noite onde o nosso foco único fosse adorar a Deus. E obrigado a todos os músicos que nos ajudaram, o pessoal que foi voluntário, vocês são pessoas incríveis, tá bom? Então, de alguma forma, eu queria expressar essa gratidão também. O texto diz assim: Disse-lhe Jesus: Mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que vocês não conhecem, mas nós adoramos aquilo que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo, e quando ele vier, ele vai anunciar essas coisas para a gente. E disse Jesus: Eu o sou, eu que falo com você. Irmãos, eu tenho uma tarefa um pouco complicada, porque como a gente não tem um tempo tão elevado para uma exposição, então a minha intenção era fazer uma exposição de todo esse capítulo, mas a gente não vai ter tempo para isso. Então vou correr um pouquinho em cima do texto para explicar um ponto que eu quero explicar em cima do que nós lemos aqui nesse texto. Basicamente, o tema central da mensagem, para que vocês compreendam, é que sem Cristo tudo se torna idolatria. Amém? E agora eu vou começar a apresentar para vocês o porquê isso, a gente consegue ver isso aqui nesse texto. A gente vê o início desse diálogo
Um diálogo que parecia ser mais um daqueles diálogos disruptivos de Jesus, né? Jesus, ele, de alguma forma, confrontando a tradição, porque Jesus, sendo um homem judeu, estava conversando com uma mulher samaritana. Isso era impensável. E, além de conversar com essa mulher samaritana, Jesus ele faz algo muito, muito além. Ele pede algo para essa samaritana. Devido a todo o contexto histórico ali, a gente entende que um judeu ele tinha um cisma. Ele não se dava bem com um samaritano, porque quando teve lá a invasão dos assírios e eles foram levados em cativeiro, quando os samaritanos voltaram, eles voltaram a praticar coisas que não diziam na lei de Moisés. Eles começaram a misturar, sabe? Pegar algumas coisas que agradavam eles da lei de Moisés, mas também misturar com coisas da prática pagã. Isso se chama sincretismo religioso. Então, por isso que os judeus eles tinham uma certa repulsa pelo samaritano. Eles não se davam muito bem. E a gente vê que, apesar de todo esse contexto histórico, Jesus ele se revela para aquela mulher como Messias. É interessante porque ele não faz isso para com os fariseus, com a elite religiosa, mas com uma mulher samaritana no deserto, o Rei da Glória se revela como Messias. Isso daqui demonstra algo profundo e surpreendente para nós. Jesus ele estava se importando em falar com aquela vida. Porém, aquela mulher parece que, em primeira análise, quando a gente lê esse texto, ela tem uma postura de orgulho, sabe? É o próprio Rei da Glória diante dela e ela demonstra autossuficiência perante esse Deus, falando assim, olha, você é judeu, você está me pedindo algo inconcebível. E aí Jesus ele traz uma resposta para essa mulher, né? Fala assim, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você que viria a mim me pediria, e eu te daria a vida eterna. Essa água agora que você está bebendo, você vai voltar a ter sede, mas o que eu posso te oferecer é muito além. E aquela mulher, talvez, ela estava achando que Jesus estava falando de água, né? E demonstra o orgulho e a autossuficiência dessa mulher quando ela fala, mas eu tenho um cântaro para tirar água. Como que você está me falando que você tem água, sendo que eu que consigo tirar do poço e você não? Acaso você é maior do que os nossos pais? E essa conversa aqui, ela demonstra um ponto. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a síndrome dos pequenos poderes. É algo comum para vocês? Vou explicar aqui de forma rápida. A síndrome dos pequenos poderes é quando você dá uma tarefa simples para uma pessoa, mas ela demonstra extrema autoridade naquela pequena ação dela. Por exemplo, um porteiro. Aquela pessoa tem uma simples atividade, não estou desmerecendo a profissão, mas é uma atividade simples. Ele deve permitir a pessoa que entre ou não num prédio. Porém, a gente vê que algumas pessoas agem com extrema autoridade, demonstrando, nesse momento eu tenho mais poder que você, independente da sua classe social, nesse momento a autoridade sou eu. Então essa é a síndrome dos pequenos poderes. Para ilustrar mais, o que eu estou querendo dizer aqui é basicamente aquilo que o Cris sempre falava da Rochelle, sabe? A pobre soberba. Esse texto mostra uma mulher que nada tinha, uma mulher que deveria chegar diante de Jesus e reconhecendo como a mulher lá de Lucas 7, estando aos pés de Jesus, limpando os pés de Jesus com seus próprios cabelos, derramando diante dele óleo precioso. Mas aquela mulher, o que ela faz? Demonstra autossuficiência diante do Rei da Glória. E, meus irmãos, isso daqui é uma coisa muito interessante para nós, para mostrar que as pequenas coisas, como no caso dessa mulher, um cântaro, pode ser ídolo na nossa vida. As pequenas autoridades, as pequenas coisas que a gente tem, pode se tornar um ídolo na nossa vida. E Jesus está demonstrando isso nessa conversa para nós. E aqui a gente encontra aquilo que Calvino sempre falava, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Desde o início desse diálogo, Jesus ele começa a revelar os pequenos ídolos, nem que sejam por fagulhas, no coração daquela mulher. Ela está encontrando, como eu disse, o Messias, mas tendo uma postura de autossuficiência. E a gente vê que essa introdução está nos preparando para que Jesus ele possa expor cada um desses ídolos do coração daquela mulher. A começar
por isso que eu já falei, da autossuficiência. Depois ele vai começar a falar sobre os relacionamentos desordenados daquela mulher e, por fim, falar sobre a religiosidade superficial dela. E é isso que eu estou tentando abordar aqui de forma bem rápida com vocês. Eu estou tentando correr, eu juro. E, no decorrer desse diálogo, a gente vê que Jesus ele não se limita ao tema de água. E parece ter uma troca abrupta de conversa. Jesus ele fala assim, tá, estou te explicando tudo isso daqui que eu te expliquei até agora, então vai lá, chama o seu marido. Parece que Jesus ele troca o assunto assim de forma muito rápida, mas isso daqui Jesus ele está fazendo de forma muito intencional para desnudar o coração daquelas mulheres e mostrar mais uma vez os ídolos do coração dela. Ao responder que ela não tinha marido para Jesus, é como que ela tentasse minimizar a situação, eu não tenho marido. A gente sabe que a verdade não era essa. Ela, na verdade, ela até disse uma verdade em parte, sabe? Uma verdade parcial. Mas ela estava tentando, de alguma forma, minimizar ali. Não tem marido, não vamos tocar nesse assunto. E Jesus ele traz a resposta. Você disse bem, você não tem marido, porque você, na verdade, teve 5 maridos no passado e, no momento, você tem um marido que não é seu. Isso aqui... Jesus ele passa a dar um vislumbre do vazio que essa mulher tentava preencher dentro dela, com relacionamentos. A gente sabe que o contexto histórico da época, a mulher não tinha autonomia para fazer o que ela queria, ela sempre dependia do seu marido. Então era muito comum uma mulher casar várias vezes, porque também existia uma outra coisa na época, que era a carta de divórcio. Por motivos banais, um certo homem que era casado com uma mulher podia falar, não quero mais você, você não limpou a casa do jeito que minha mãe me limpava, estou me divorciando, você vai para lá e eu toco minha vida aqui do jeito que eu quiser. Porém, a gente vê que aqui, na verdade, no caso dessa mulher, parece ter um padrão de escolha ruim dela. Poxa, não foi uma vez que ela errou 5. Né? Errar uma vez é humano, errar 5 vezes, né? Talvez seja realmente uma coisa um pouco complicada. E a gente vê que essa convivência com o marido agora que não era dela, talvez ela tivesse abandonado aquilo que ela buscou ardentemente, ela buscou durante 5 vezes, ela buscou casar com pessoas diferentes. Meu irmão, um casamento é difícil, imagina você casar com 5 pessoas diferentes. Aquela mulher, ela buscava algo no relacionamento dela. E nesse momento que ela estava com um homem que talvez não fosse mais... que não era dela, talvez é como se aquela mulher falasse, olha, eu abandonei a importância do casamento, para mim tanto faz, tanto fez. E aqui, meus irmãos, a gente precisa entender que essa mulher ela estava tentando preencher algo que somente Deus podia preencher na vida dela. A gente entende que somente Deus ele pode oferecer essa plenitude, essa aceitação, esse amor incondicional. O nosso marido, ainda que o nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossos amigos, ainda que nos conheçam há anos, a vida inteira, eles não podem preencher esse lugar que somente Deus pode preencher. E essa mulher, ela esgotou todas as fichas dela, buscando algo em relacionamentos que não poderiam preencher a vida dela. E a gente entende, irmãos, que isso daqui pode ser um ídolo também na nossa vida. E é um ídolo muito enganoso, porque, por exemplo, quando a gente fala sobre dinheiro, a gente já sabe as consequências que vêm com o dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu tenho que tomar cuidado para que o dinheiro não tome conta do meu coração. Mas o relacionamento, ele é algo bom. Nós somos criados para ter relacionamentos, mas aqui a gente está vendo um padrão que não é um padrão bíblico para com os relacionamentos. É um padrão onde ela eleva a importância dos relacionamentos muito mais do que eles deveriam ser, onde esses relacionamentos passam a dizer a identidade daquela mulher. Ela casa uma vez, ela casa de novo, ela casa de novo, ela casa de novo. E vamos ser sinceros, vamos tirar um pouco do texto e trazer para a gente. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas pessoas que você conhece ao seu redor que deixaram a igreja por conta de uma ruptura de relacionamento? A pessoa que saiu da igreja porque não gostou, que fulano disse algo. Ah, não, você está dizendo algo que eu não gosto, eu vou sair da igreja. Meu irmão, toda vez que você faz isso, você está colocando seu relacionamento no lugar que ele não tem que estar. O seu relacionamento ele é mais importante do que você estar diante de Deus. E entenda, meus irmãos, que aqui Jesus ele não estava apenas apontando o erro daquela mulher, o pecado dela, mas ele estava guiando essa mulher na verdade, mostrando que a verdadeira água que aquela mulher buscava para saciar a sede dela não poderia ser encontrada em casamentos, em esforços, em méritos. Eu vou já entrar nisso, mas é somente em Deus que ela poderia encontrar essas coisas. Tá fazendo sentido até aqui? Vocês estão me acompanhando? E a gente vê que esses relacionamentos eles foram projetados por Deus, mas não para assumir esse lugar onde
ele preenche o nosso vazio dos relacionamentos, não foi para isso. Então, tem uma coisa importante para eu falar com as pessoas que vão se casar, as pessoas que estão namorando. Talvez você pense, quando eu casar, todos os meus problemas vão ser resolvidos. Meus irmãos, talvez seus problemas piorem. Entendeu? Talvez você diga, olha, quando eu for fazer algo, eu tiver um bom amigo, talvez as coisas se resolvam. Não, meus irmãos, o seu relacionamento não tem capacidade para resolver os seus problemas. Somente um pode resolver os nossos problemas. Vamos repetir todos? Jesus. E aqui a gente vai dar continuidade na conversa para a gente ver que quando a verdadeira identidade de Jesus passa a fazer sentido para aquela mulher, porque ela reconhece, vejo que tu és profeta, você está revelando coisas da minha vida, você é um homem diferente. Mas ela, de alguma forma ali, nessa conversa, parece que ela está tentando desviar o foco do assunto. Tá bom, você está revelando coisas da minha vida, mas vamos lá, deixa eu trazer uma pergunta teológica para você. É aqui nesse monte ou é lá em Jerusalém que nós devemos adorar? E aqui eu falei que é um assunto teológico, mas também eu preciso dar um contexto histórico para vocês, para explicar que é muito mais do que isso. Essa mulher, quando ela vai falar isso, ela parece de alguma forma se orgulhar do seu contexto cultural. O samaritano adorava no Monte Gerizim. Assim, de forma bem rápida, dando uma pincelada, quando teve a divisão entre o reino de Judá, que é o reino do sul, com o reino do norte, que era Israel, Jeroboão, ele tem a ideia de falar, se a gente ter que seguir a prática mosaica, durante pelo menos 3 vezes no ano a gente vai ter que ir para Jerusalém, né? E a gente vai estar entrando num reino, talvez gere comparação, a gente não quer isso. Então a gente vai estabelecer a prática de culto aqui em Israel. E não foi por uma coisa boa que ele fez isso, tá? Não foi para ser uma igreja congregação, não. Ele queria fazer isso para realmente desviar o foco das pessoas de não irem para Jerusalém. E isso acarretou com uma série de problemas. Como eu disse, sincretismo religioso, eles começaram a adorar aquela serpente que foi levantada por Moisés no deserto, eles começaram a prestar culto para isso. Jeroboão começou a estabelecer sacerdotes fora da ordem de Levi, e tudo isso era pecado. E aqui, como eu disse, para aquela mulher samaritana, o Monte Gerizim representava a tradição religiosa, o que ela aprendeu a cultuar durante toda a sua vida. Ela estava tentando, de alguma forma, fugir daquilo que Jesus estava expondo para ela e, de alguma forma, tentando se defender, falando, olha, mas a minha cultura é diferente da sua, Jesus. E a gente, muitas vezes, vê que essa situação é uma situação universal, que também acontece com a gente. Por quê? Porque a gente tem, frequentemente, usado a religiosidade como uma forma de autopromoção e justificação própria. É como se Jesus perguntasse assim, quem é você? E você responde, eu sou membro da IRVV. Quem é você? Eu sou membro de igreja, eu vou no culto todo domingo. Meus irmãos, isso daqui talvez seja desconfortável para alguns, porque até mesmo na nossa suposta santidade, nas nossas práticas cristãs, quando a gente vem na igreja no domingo, pode ser um ídolo na nossa vida, eu vou abordar um pouquinho disso aqui mais para frente. Na verdade, essa religiosidade, ela é o ídolo que tira o nosso foco daquilo que deveria ser verdade para nós, a adoração a Deus com sinceridade. Jesus, ele responde para aquela mulher uma revelação transformadora. Mulher, você deve crer em mim, que não é nem neste monte, nem em Jerusalém que vocês vão adorar o Pai. A hora vem, e agora é a hora onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é esses que o Pai procura. Jesus está deixando claro aqui que a verdadeira adoração não é feita por tradições ou locais físicos ou rituais, mas quando nós verdadeiramente entregamos o nosso coração para Deus em total dependência, em sinceridade para Ele. Essa resposta aqui de Jesus, ela desmantela, ela quebra toda a religiosidade daquela mulher. E a gente vê que Jesus, ele não está buscando apenas os atos religiosos, superficiais, mas um relacionamento profundo e sincero com aqueles que o buscam. Para muitos de nós, isso aqui pode ser desconfortável, como eu disse. Afinal, como aquela mulher samaritana, a gente pode muitas vezes cair nessa armadilha da nossa espiritualidade e mostrar diante de Deus o nosso mérito do que a gente faz, do que a gente pratica.
E a gente precisa entender, meus irmãos, que Jesus está mostrando que essa verdadeira adoração, ela não é uma disputa religiosa. Não é se você é um assembleiano que você ora mais do que um reformado, ou se você é um reformado que entende mais do que um assembleiano. Jesus ele não está querendo saber sobre isso. Pelo amor de Deus, o que Jesus está querendo saber é se o nosso coração, em verdade, em sinceridade, nós glorificamos a Ele em todas as áreas da nossa vida. A gente não pode se esconder atrás de uma carteirinha, eu sou membro da igreja. Meu Deus, que vazio! Jesus aqui nesse diálogo, ele está expondo uma questão que é para nós. O coração humano, ele está caído. E ele pode transformar até mesmo as dádivas de Deus. Você está na igreja, você tem um ministério, transformar as bênçãos de Deus. Olha, irmãos, da onde que Deus nos tirou e onde nós estamos. Mas isso pode se tornar um ídolo no nosso coração quando a gente não faz em sinceridade para Ele. Quando a gente faz com um motivo de vanglória, de competição. Ah, porque eu faço melhor do que aquele irmão, porque o meu ministério é melhor do que o outro. Meu irmão, meu Deus! Meu Deus! A gente precisa entender que Jesus ele está nos chamando a um tempo que igreja não vai salvar ninguém. E sempre foi assim, na verdade, né? Eu acho que isso está virando mais comum no nosso tempo, onde nós nos escondemos dentro das quatro paredes para dizermos que nós somos cristãos, e dentro nós não tratamos o pecado que está exposto, Jesus está expondo diante de nós, e a gente fala, não, eu sou crente. Como eu disse, o desafio aqui para nós é entendermos que nós precisamos deixar de lado os nossos ídolos de religiosidade e voltarmos para Deus que nos chama para sermos um verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade. Ao longo do diálogo aqui com a mulher samaritana, Jesus está mostrando isso para a gente. E para a gente dar continuidade, eu quero entrar... É um termo teológico, mas eu vou explicar ele de forma bem simples, que é a revelação geral. Beleza? A revelação geral, ela basicamente é o conhecimento que é manifestado por toda a criação que existe um Deus, que é visível a todos, independente de cultura, crença, locais. Deus está se revelando a todos os homens. Lá em Romanos 1,19, se vocês quiserem ler comigo, diz assim, o que de Deus pode se conhecer é manifesto entre eles, porque Deus o manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas criadas. Essa revelação aqui, ela aponta para a glória de Deus, o poder e a soberania de Deus, sendo um testemunho constante para todos. Independente de um ateu, ele está sendo mostrado para ele que existe um Deus que criou todas essas coisas. Tá dando para compreender? É um termo teológico, então deu para entender? Deu para compreender? Beleza. Porém, a gente precisa entender que por conta dessa essa revelação geral, ela se mostra diante de nós dessa forma. Deus ele se revelou a todos os homens. Porém, por conta da queda do nosso coração, do nosso pecado, a nossa percepção se corrompe. E ao invés de nos levar à adoração ao verdadeiro Deus, a gente pega e fala, olha, Deus que criou o mar, Deus criou o céu, Deus que criou o sol. A gente dá méritos a outras coisas, coisas criadas pelas nossas mãos. E a gente passa a atribuir atributos divinos a coisas que foram moldadas por nós ao nosso bel prazer, mostrando, mais uma vez, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Essa tendência aqui, ela é evidente em toda a história da humanidade. Se a gente vai pegar, todas as mitologias foram exatamente para isso, para explicar a existência de um Deus de acordo com o que eu entendo. Na mitologia egípcia, eles adoravam Ra como deus do sol. Na mitologia grega, eles adoravam Zeus como deus dos céus. Na romana, Júpiter. Na nórdica, Odin como soberano, eles veneravam Odin. Até mesmo no meio cristão, muitas vezes isso acontece, quando, por exemplo, os nossos irmãos católicos, eles começam a adorar imagens de gesso como se fosse Deus, a figura de um papa como se fosse Deus, e nós cristãos também fazemos isso. Quando nós colocamos um pastor, um ministério, uma música, alguém, um cantor, como uma figura de Deus. Isso daí demonstra a nossa idolatria. Tudo isso é idolatria, está nesse mesmo pé.
E eu estou querendo tentar explicar com isso que a idolatria não está limitada àquelas pessoas que adoram conscientemente outros deuses. Não, também pode se infiltrar no meio de nós que cremos em Deus. Até mesmo a gente que professa conhecer a Deus, podemos cair nesse erro. Nós evangélicos, como um exemplo aqui, nós podemos colocar as nossas boas obras e as nossas práticas religiosas como um sistema de meritocracia. Olha, eu entrego cesta básica, logo eu sou melhor do que meu irmão que só participa das mídias. Olha, eu vou na igreja todo domingo. Independente dos meus erros, eu sou melhor do que o traficante, porque eu estou indo na igreja. Não é verdade? A gente não faz isso muitas das vezes? A gente busca uma superioridade espiritual e coloca isso no lugar da verdadeira adoração. A gente fala como se isso fosse, de alguma forma, nos preencher. As nossas boas práticas, como eu disse, até as boas dádivas dadas por Deus, a gente coloca isso no lugar que não deve estar. E, meus irmãos, eu não estou falando, porque algumas pessoas elas falam assim, Antônio, eu creio que a nível de salvação, somente Deus pode me dar salvação. Eu entendo isso, mas, meus irmãos, eu não estou falando somente de salvação, pelo amor de Deus. É em tudo. Jesus mesmo propõe uma pergunta para a gente. Você, por mais sábio, por mais belo, por mais inteligente, você consegue acrescentar um côvado na sua caminhada de vida? Jesus está mostrando que em tudo é soberania de Deus. Não só na salvação, como alguns pregam, mas em todas as áreas da nossa vida existe a soberania de Deus e a providência dEle. Por isso, para nós não deve haver um sistema de meritocracia, e quando há esse sistema, há pecado na nossa santidade. A nossa santidade passa a ser vazia, fútil, e não é isso que Deus nos chamou para sermos, irmãos. E o problema central é que sem Cristo, até as nossas tentativas de o adorar se tornam idólatras. Em nossas ações, a gente frequentemente diz, Deus, eu faço isso, então eu mereço algo em troca. Essa barganha torna o divino algo comum para nós. Essa adoração passa a ser uma transação. A graça passa a ser um mérito. E é assim que Jesus ele nos salvou. Porque quando eu leio a minha Bíblia, eu vejo que a salvação é pela graça. Não é dom meu, não é mérito meu, mas vem de Deus. Para que ninguém se vanglorie. Na verdade, meus irmãos, tudo sem a intervenção de Cristo, tudo sem Cristo que nós fazemos é contaminado pelo pecado e incapaz de ser pleno e agradar a Deus. O encontro de Jesus com a mulher samaritana mostra isso, que essa condição nossa de pecado ela só pode ser encontrada pelo poder transformador de Cristo. Ao longo do diálogo, a gente é confrontado com os ídolos que habitam no nosso coração, como eu disse, a autossuficiência, os relacionamentos ocupando lugares que não devem, a religiosidade, até mesmo um entendimento distorcido sobre Deus. Cada um desses aspectos reflete não apenas a luta daquela mulher, mas também nossa, de ter um coração corrompido dentro de nós, que insiste em nos desviar da presença de Deus. No entanto, meus irmãos, essa transformação acontece nessa história e também nos mostra a solução para o nosso problema de idolatria. Um encontro genuíno com Cristo. Quando aquela mulher finalmente compreende quem estava diante dela, que não era apenas um profeta, mas era o Messias esperado, ela deixa para trás o seu cântaro. Esse ato simbólico representa o abandono daquela mulher da sua autossuficiência. E sabe, da mesma forma, nós somos chamados para fazer o mesmo. Abandonar aquilo que para nós representa uma autossuficiência. E eu não posso dizer qual é o seu pecado. Eu não posso dizer o que você está fazendo de errado. Não é a intenção dessa mensagem fazer isso. Cada um deve examinar a si mesmo e entender o que está fazendo, que está se desviando da presença de Deus. Mas, meus irmãos, que nós possamos ser capazes de deixar de lado esse cântaro e fazer assim como aquela mulher fez. Se você for seguir o texto bíblico, você vai ver que quando ela deixa de lado o seu cântaro, ela passa a anunciar a vinda do Messias.
Que nós sejamos capazes de fazer isso, abandonar os nossos méritos, abandonar a nossa religiosidade, a nossa autossuficiência, para entender que somente Cristo é suficiente. E somente a Ele que nós devemos anunciar, que todas as nossas mensagens, as nossas canções, toda a nossa boa prática, seja apenas com um propósito: exaltar a grandeza de Cristo que se entregou numa cruz por mim e por você. Que nós sejamos capazes de amá-lo muito mais do que discursos, canções. Que nós possamos ser capazes de amá-lo com toda a verdade, intensidade, sinceridade, entrega. Que não seja somente uma canção que a gente canta aqui na igreja, eu me rendo. Que não seja apenas uma pregação como a do Rodolfo, que veio, que teve um encontro com a gente. Não, irmãos, nós fomos chamados a ter um encontro muito mais profundo do que isso. Deus não nos chamou para sermos crentes, Deus nos chamou para vivermos com Ele. E nesse mesmo sentido eu queria te convidar para você abaixar sua cabeça, a gente vai orar, o pessoal do louvor pode começar a se encaminhar para cá. Eu quero fazer uma oração com você. Quando acabar essa oração, se coloque de pé, por favor, amém? Senhor Deus, que a nossa visão, Pai, que foi feita apenas para te ver, ela venha estar no lugar certo, Pai. Que nós não venhamos olhar para o lado e medir o nosso irmão pela falta dele, pelo erro dele, mas que nós possamos ser capazes de olhar para nós mesmos e entendermos quem nós somos e quão necessitados nós somos da Tua graça, meu Pai. Que nós sejamos capazes de entender que somente a Tua graça é suficiente para nós, Pai. Que sem o Senhor, até mesmo as coisas boas que a gente faz na Tua casa, na Tua igreja, podem ser ídolos no nosso coração. Livra-nos, Pai, de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Aviva-nos no Teu caminho, Pai. Faz-nos ter sede, fome pelo Senhor, Pai, verdadeiramente. Não apenas no domingo, meu Pai. Não apenas num culto, não apenas num praise, Pai. Mas em todos os momentos que nós sejamos capazes de Te amar verdadeiramente, Pai. Quando ninguém está nos olhando, que nós sejamos capazes de Te amar. Quando nós estivermos cercados do erro, do pecado, que nós sejamos capazes de Te amar. Quando nós estivermos cercados de culpa, que nós sejamos capazes de Te amar. Não pelo nosso mérito, Pai, mas que nós venhamos entender que o Senhor nos encontrou e tem nos atraído com Teus laços de amor, Pai. Nos leva, Pai, a esse lugar que somente o Senhor pode nos desnudar, Pai. E falar o íntimo do nosso coração, que a gente seja capaz de Te ouvir, de Te perceber, Pai, de Te amar em todas as esferas da nossa vida, não apenas nos nossos relacionamentos, não apenas a nossa autossuficiência, não apenas a nossa religiosidade, mas que tudo seja para a glória do Teu nome, que nós sejamos capazes de viver uma vida sincera diante do Senhor, Pai. Ajuda-nos, Pai, porque sem a Sua graça a gente não consegue. Ajuda-nos, Pai. Nós necessitamos do Teu favor, da Tua misericórdia. Ah, Senhor Jesus, nós reconhecemos que se não fossem as misericórdias do Senhor, a gente nem estaria acordado, nós nem teríamos acordado, nós teríamos sido consumidos. Ah, obrigado por essa graça transformadora e salvadora, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. E que a Ti seja dado toda a glória, Pai. E que a Ti a igreja glorifique, Senhor Jesus. Ah, Senhor, nós nos rendemos ao Senhor, Pai, em espírito e em verdade. Fala ao nosso coração, Pai. Em Teu nome que nós oramos. Amém. Como o Antônio disse agora em sua oração, é pela graça de Deus que estamos de pé e somos totalmente dependentes dessa graça. Se dependermos de nós, dos nossos méritos, ações ou obras para a nossa salvação ou para que a nossa vida corra bem, de maneira alguma conseguiremos isso. Mas é apenas por causa da graça de Deus e seu amor infinito que atravessa qualquer barreira, porque não há distância que a misericórdia e a graça de Deus não possam nos alcançar, não possam nos encontrar. Com essa canção nós vamos declarar em uma só voz que Cristo Jesus entregou sua vida no maior ato de amor visto na história da humanidade, que podemos olhar para a cruz e dizer que somos livres, que podemos olhar para Cristo e dizer que temos vida, que podemos declarar que esse ato de amor nos transformou por completo e que nós, antes
nós éramos inimigos de Deus, agora somos chamados filhos do Deus Altíssimo. Levado de um reino de trevas para o reino do Filho do seu amor. De graça em graça cantaremos e louvaremos o nome do Senhor. O amor que suportou a cruz, precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, imagem do amor. Se por meu coração tudo ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu, quão grande amor por mim mostrou, meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça a tumba vazia o céu deixou, com grande esperança encontro no amor, paixão que o véu do tempo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. Se a ressurreição me libertou, não há mais vergonha nem temor. Amor pagou por meu coração, com grande amor por mim mostrou, meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei.
conversando com seus discípulos e ele os alertou sobre as dificuldades que eles passariam em suas vidas. Ele disse para eles que no mundo eles teriam aflições, mas ele também prometeu para eles que estaria com eles por todos os dias até a consumação dos séculos. E esse Deus, esse nosso Cristo, o nosso Messias, antes de partir para o Pai, fisicamente, ele disse: eu estou indo para o Pai, mas eu não vos deixarei sozinhos. Enviarei o Espírito Santo, o Consolador. O Espírito Santo que habita dentro dos nossos corações, que tem guiado o nosso andar, que tem guiado nossas vidas, que tem nos ajudado a andar nos caminhos do Senhor. Porque nós somos o povo eleito de Deus, que possui as primícias do Espírito. E temos um Espírito que habita dentro de nós, que faz com que a cada dia possamos servir ao Senhor da maneira que lhe agrade. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, chamados para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Então, em uma só voz, cantaremos todas as grandezas que Ele fez na nossa vida, no meio das dificuldades, nas tristezas e nas alegrias. Vamos pedir para que o Espírito dele nos conduza por todos os dias. Ó Deus, cujos dias não têm fim, tão grande é a tua compaixão, faz-nos sensíveis ao comum. A vida é breve e incerta, que o teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Quando a nossa geração passar, seguindo a quem se foi, a quem será, faz-nos sensíveis ao comum. A vida é breve e incerta, e o teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. E o teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Em comunhão, confiança e fé, na esperança em ti, por meio de Cristo nosso Senhor, em teu perfeito amor, por todos os dias. Que o teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Que o teu Espírito lidere o nosso andar em justiça e santidade, mesmo no vale do sofrer, por todos os dias. Glória a Deus, glória a Deus. Pessoal, antes de cantarmos nossa última canção de hoje, e a última que a mocidade acho que vai cantar junto esse ano, queria dizer algumas coisas, mas eu vou
vou tentar ser breve aqui. Foi um ano muito abençoado na casa de Deus, com muitos irmãos novos que recebemos, né, os Serrates aí, outras pessoas que entraram, igual o Gabriel e outras pessoas. E nesse ano Deus tem nos sustentado de várias formas. Eu me recordo do Salmo 126, quando o povo estava em grande sofrimento e aflição, e o salmista diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, e todas as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O Deus que nos sustentou hoje é o Deus que nos sustentará amanhã, que tem protegido essa igreja e protegido as nossas vidas. Não há nada nesse mundo que pode nos separar do amor de Deus. Não há dor, morte, angústia, pessoas que tentam nos afligir, nos atacar, calúnias, mentiras, difamações, nada disso pode abalar a nossa esperança, nossa fé no Senhor. Nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja de Deus, e nós estaremos firmes e constantes até a volta do Senhor Jesus. Então eu queria chamar todo mundo para poder vir aqui para frente, para a gente despedir vocês com a música que é de encerramento, e para poder fazer assim como o salmista diz: os justos saltam de alegria na presença do Senhor. Então, que Deus envolva em seu amor e a paz em cada canto. Se abre à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em seus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve seu amor e a paz, enxergue o coração e até nos erros outra vez, e Deus te guarda em sua mão. As gotas da chuva em teu rosto, que entregam alívio, que as tarefas comuns e diárias ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus envolve seu amor e a paz, enxergue o coração e até nos vemos outra vez, que Deus te guarde em sua mão. Deus envolve seu amor e a paz, enxergue o coração e até nos vemos outra vez, que Deus te guarde em sua mão.
pessoal. Vamos orar para encerrar. Muito feliz, como o Gabriel falou, foi um ano de muitas coisas maravilhosas que o Senhor fez, muitas provas também, mas é como o Rodolfo falou mais cedo, a gente é provado, a nossa fé é provada, e cada vez mais vai crescendo e sendo edificado no Senhor. Queria chamar o Gabriel, o Antônio também que está lá atrás, fazendo favor para vir aqui para frente. Acho que no início do ano vocês acompanharam que foi trocada a diretoria, né? E aí ficou o Antônio como presidente, o Gabriel como vice, eu como secretário. Só que isso tudo que vocês estão vendo não é graças a mim, a Gabriel, ao Antônio. É graças primeiro a Deus, ao Senhor, mas também à igreja, aos instrumentistas que se dispuseram a estar aqui, aos voluntários, que não só no Praise, que é um momento ótimo, maravilhoso, né? Mas nos sábados, alguns sábados de manhã, num sol bem castigante, entregando as cestas, enfim, várias ações, vários bastidores que muitas vezes a maioria não vê, mas vários choros, orações, comprometimentos, se abdicar de tempo com a família, enfim, é muita coisa. E eu tenho certeza que cada um aqui teve que sacrificar alguma coisa. Mas é justamente, essa é a nosso maior presente na presença do Senhor. É poder abdicar de muitas coisas na nossa vida para viver aquilo que o Senhor quer. É viver o reino nessa vida por enquanto Ele não vem se consumar. Então eu quero orar, já encerrando, e depois todo mundo vai para casa, bonitinho, sair, tirar uma foto. Boa. Tem a cantina, quem não comeu ainda quiser ir lá, está aberto, tá bom? Vamos orar? Te agradecemos, ó Deus, porque grande tem sido as tuas mãos e as tuas obras nas nossas vidas. Te glorificamos, ó Deus, porque a cada um o Senhor tem mantido de pé. Ó Deus, em meio às dificuldades, às lutas, ó Deus, tem dado mais do que merecemos. Sequer, ó Deus, nem pedimos muitas coisas que o Senhor tem dado. O Senhor conhece os nossos corações, as nossas limitações, mas ainda assim tem permanecido fiel. Ainda assim, como o teu servo diz na palavra, tem transformado os nossos corações. Ainda assim tem derrubado ídolos nas nossas vidas, Senhor. Porque Tu és fiel. Não fomos nós, Senhor, mas foi Tu quem nos abraçou, quem nos acolheu e quem nos trouxe a este lugar. Ó Deus, despeça-nos da Tua paz. E que todas as ações feitas neste culto seja para mim somente para a Tua glória. E que vidas se achegam a Ti, Senhor, pela Tua palavra e para a Tua glória. Oramos assim em nome de Jesus.